Olá, pessoal! Hoje a nossa aula de história, certo? Hoje, que dá até hoje, meus amores. Hoje, história 28 não, 29, né? 29/10, certo? Então, nós vamos estudar hoje das páginas 254 a 258, certo? Quarto ano, vamos começar. Um período de repressão. A partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelo novo regime do governo instaurado no Brasil, a ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. O governo instituído por militares era uma ditadura, ou seja, um governo imposto que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente suas opiniões. Censura à imprensa. Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas. Assim, jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados e tinham muitos de seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedidos de serem divulgados. Manifestação estudantil contra a ditadura na cidade de São Paulo em 1968, pessoal, aqui ó, essa imagem, tá? Olha só, imprensa livre, jornalistas versus ditadura, esses outros aqui não dá para mim ler não consigo ler. Vamos para a página 255 que diz o seguinte, pessoal: a ditadura e a imprensa alternativa. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa utilizava humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. Aqui o Pasquim. Só falo porque é o Pasquim, Caetano Veloso e o Castro Alves de hoje. Eu, pelo menos, pretendo continuar escrevendo. A patota do Pasquim entrevista Jorge Amado. Esses são os verdadeiros homens sem visão. A importância da liberdade de expressão. Com a censura e a repressão vigentes durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? Viver em uma sociedade onde é proibido se manifestar é muito ruim, pois perdemos o direito de emitir nossa opinião e ser ouvido. Atualmente, a liberdade de expressão é um direito garantido por lei no Brasil. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância. Página 256. A imprensa e a internet. Com o fim da ditadura militar na década de 1980, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Na década de 1990, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. Veja a seguir algumas das consequências do uso da internet pela imprensa. Além de ser um veículo de informação que atinge muitos brasileiros, a internet facilitou a troca de ideias e a interação com o público. Muitos sites permitem que os leitores façam comentários e expressem suas opiniões. Ao lado, a imagem do site Seninha, que permite a participação dos internautas. Essa daqui, ó. A internet possibilitou a ampliação e a diversificação da imprensa. Vários grupos da sociedade criaram seus próprios canais de publicação de notícias e de comunicação com a população.
Os indígenas, por exemplo, atualmente publicam na internet muitas notícias sobre a sua cultura e sua luta por direitos. Na imagem, página da Rádio Indígena Yandê, vinculada pela internet. Olha só que bacana, pessoal. Você percebeu como a internet vem contribuindo para aprimorar a imprensa? Devemos ficar atentos, porém, quanto às fontes de informação que acessamos na internet. Nem sempre aquilo que lemos na internet vem de uma fonte confiável. Assim, é importante conhecer as origens dos sites e das notícias que acessamos. Página 257, a gente já tem aqui atividades, que diz o seguinte: durante a ditadura, o regime militar limitou a liberdade da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Para isso foram adotadas muitas medidas, entre elas a implantação dos atos institucionais, AI. Esses atos eram leis impostas à população que concediam ao governo plenos poderes de repressão. Leia o trecho do AI-5 que trata da suspensão dos direitos políticos. Então, nós temos aqui, proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos de natureza política, aplicação quando necessária das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares. De acordo com o AI-5, os cidadãos tinham direitos de se manifestarem sobre assuntos políticos. Sublinhe o trecho que trata esse tema. Então, qual é o trecho? É aqui, proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos de natureza política. Aqui vocês irão sublinhar, certo? B. Como o AI-5 afetava a vida da população? Cite trechos da lei que tratam sobre isso. O AI-5 afirma que, quando necessário, os cidadãos terão sua liberdade vigiada e serão proibidos de frequentarem determinados lugares. Converse com seus colegas e procurem estabelecer relações entre a lei citada e a censura à imprensa. Tá? Aqui é pessoal. Vou passar para a página 258, que a gente tem um texto, tá? Imprensa e o compromisso com a verdade. Atualmente, a imprensa e os meios de comunicação divulgam uma enorme quantidade de informações. Você já reparou nisso? Pela internet, pela televisão, revistas ou jornais, temos acesso diariamente aos fatos que acontecem em diferentes lugares do mundo. Muitas vezes, porém, as informações que chegam até nós acabam sendo controladas pelos grandes grupos da imprensa. Assim, sem o devido compromisso com a verdade, por vezes, esses meios de comunicação divulgam informações mostrando apenas um lado das notícias, sem apresentar aos cidadãos as várias versões sobre um fato. Observe a charge. Jornal. Cadê o outro lado? Cadê o outro lado da notícia que deveria estar aqui? É muito importante selecionarmos de forma crítica os veículos de informação que acessamos, buscando pesquisar se eles têm o compromisso com a verdade. Entender as diversas versões de uma notícia é fundamental para que possamos formar nossas opiniões. Observe a charge acima e qual é a crítica feita pelo artista, Tipo, aqui é como se a notícia está incompleta, A outra parte da notícia está faltando. Quando ele diz assim, cadê o outro lado da notícia que deveria estar aqui, Nós vivemos isso diariamente. Meus amores, por hoje é só. Amanhã nós temos aula ao vivo pelo Meet. Beijo!